bem, pessoal. Realmente com essa introdução aí, a expectativa de vocês elevou, não é? Vão tentar atender na medida do possível, mas essa é a generosidade do Wellington. O Wellington é uma pessoa generosa, uma pessoa... Aliás, quem foi aluno dele sabe disso, é verdade mesmo. E mais uma vez ele mostra um ato de generosidade, dando tanto evidência, não é, a nossa presença aqui. Mas, de fato, é muito honroso para a gente estar junto com pessoas de outros estados, outras localidades que caminharam, né, quilômetros e quilômetros, e a gente falar de um assunto recorrente, um assunto que está sempre na pauta, que é discussão de pesquisa. Vocês que estão fazendo mestrado, os garotos da graduação que estão fazendo o TCC, iniciação científica, é natural. Quer dizer, se gosta de pesquisa, e gostar de pesquisa é algo interessante, porque cá para nós, só ficar no ensino-aprendizagem, realmente é interessante e tal, mas é bom a gente ser autor dos trabalhos, né? Deixar de ser, como diz o professor Pedro Demo, deixar de ser porta-voz, mas ser a voz. Olha que expressão interessante, não é minha, dele. Ele diz, olha, a gente tem que parar um pouco de ser porta-voz. Quando nós somos alunos do mestrado, do doutorado, da graduação, nós somos os porta-vozes. Quer dizer, a gente, na relação ensino-aprendizado, acata, entende, processa aquilo que o professor está nos tentando ensinar, a gente aprendendo e, na relação, a gente porta-voz. Ou seja, a gente devolve aquilo numa avaliação e internaliza aquilo, não é? Então, fazer pesquisa é ser a voz, é passar de porta-voz para a voz. Isso é uma coisa importante. É passar de ler autor para ser autor. Isso é fundamental, é necessário. Então, essa discussão sobre metodologia da pesquisa, desde que ela não se torne muito árida de vírgula aqui, traço lá, mas que a gente discuta o conteúdo de um trabalho científico, é um assunto recorrente. E, obviamente, até estava comentando com o Hélito que a gente devesse ter, conforme ele falou, anualmente, mas com outras pessoas. Não necessariamente, o ano passado, eu e o Carlos estivemos aqui, o Carlos Renato, e hoje também estamos com muita honra, muita satisfação, mas é bom outros colegas conversarem sobre esse tema, não é? Muito bem. No ano passado, bom, eu acabei tomando conta aqui, mas o Renato já vai, ele não vai ficar lá só apertando o botão lá. Ele vai falar aqui porque ele é uma pessoa da nossa casa, né? Fez aqui o mestrado, fez aqui o doutorado, e é um rapaz que a gente se orgulha muito, eu me orgulho muito de ser colega dele, ter sido professor. Ele ainda me chama de professor, mas eu fico muito honrado de estar com ele. No ano passado, a gente esteve aqui e discutimos os 10 pecados que a gente não deve cometer quando produz um trabalho científico. Para esse ano, falou, poxa vida, pecado é uma coisa ruim, não é? Vamos falar de predicados, não é? Então, a nossa discussão, conforme vocês estão observando aí, é predicados, atributos para a construção de um texto científico, né? De uma pesquisa. Antes de entrarmos propriamente dito nesse assunto propriamente, eu queria só passar uma estatística aqui. Vocês receberam no material aí do Congresso, que o Wellington preparou, uma estatística dos trabalhos encaminhados e trabalhos aproveitados. No ano passado, foram aproveitados 120 trabalhos, que correspondia a 24% dos encaminhados. Esse ano, foram aproveitados 84 trabalhos, 19%. Puxa vida, então de 24 em 2007, passou para 19 em 2008. O conjunto de avaliadores, o mesmo, relativamente o mesmo. A lógica do Congresso, a mesma. E houve um decréscimo. Eu estou dizendo que isso aqui, muito provavelmente, se deve a um descuido da pesquisa, um descuido dos autores, porque diminuiu a taxa de aproveitamento de artigos encaminhados para esse Congresso. Esse é um indicador preocupante. Ou seja, os avaliadores continuam realmente avaliando muito mal, né, do modo geral. É preciso melhorar esse negócio, porque está muito ruim. Eu diria, até estava falando em off aí com o Wellington, a minha percepção é o seguinte, um grande nó na nossa área de metodologia, de contabilidade, controladoria, no meu entendimento, é aqui nesse Congresso, na ANPAD, na AMPICONTE,
a péssima avaliação, eu estou falando de média, a péssima avaliação que os textos têm. De nós, professores, muitos aqui, eu diria que, estou olhando aqui, tem vários avaliadores aqui. Eu não estou falando do fulano, do ciclano, estou falando, a gente precisa melhorar a avaliação. E o ano passado os avaliadores avaliaram, esse ano avaliaram e houve esse decréscimo de 24 para 19. Então, moçada, a gente precisa caprichar mais. Agora, para isso, precisamos também ter um feedback melhor. Tem avaliador que fala assim, gostei do trabalho, e aprovou. Gostou do trabalho? Cá para nós, né? O outro fala assim, não está de acordo com a BNT, rejeito. Bom, esse não é um assunto de agora, né? Depois a gente discute se tiver tempo. Eu acho isso um desrespeito ao camarada que enviou o trabalho. É um desrespeito. Porque se você... Ninguém é obrigado a ser avaliador também, hein? Não ganha nada, mas ganha uma linha no Lattes. Né? Se isso é coisa importante, agora o cara também pode falar, eu não tenho tempo para avaliar. Pronto, né? Seria interessante. Bom, mas vamos falar. Então, comecei a minha fala lembrando que a gente houve uma revolução nesses últimos 8, 10 anos, melhorou sensivelmente a qualidade da pesquisa em contabilidade, todavia, no meu entendimento, a coisa começou a estagnar ou decrescer. E aí esse número que eu trago aqui para vocês é preocupante e aí justifica, talvez, a gente falar um pouco dos atributos. Vamos lá. O primeiro atributo, ou primeira consideração, olha lá, sustentação em leitura. Fala, nossa, Gilberto vai falar para um público de mestrandos, doutorandos, de leitura. Pessoal, não tem jeito. Você já ouve esse negócio desde o primário lá. E eu estou aqui no 3º, 4º grau, né, que é a pós-graduação, falando em leitura. Ninguém escreve se ninguém lê, pô. Então não adianta a gente ficar com subterfúgio, com coisa, não. Leitura é importante. Ó. Ler é saber. Veja, a autoria disso aí eu não coloquei aqui, mas não sou eu, o dono da verdade, que escreveu lá. Ler é saber. Eu me aproveitei dessa expressão e coloquei nesse texto. Quer dizer, para a gente compreender, e veja, vamos colocar as coisas no devido lugar. Por que estamos aqui reunidos? Obviamente também para ganhar a bolsa lá do Wellington, mas também para buscar conhecimento, pô. Buscar conhecimento, compreender essa realidade tão complexa que está por aí. Conhecer. Então, como é que você consegue conhecer se você não lê? Então, ler é saber. Né? O primeiro resultado da leitura é o aumento do conhecimento. Nós viemos buscar conhecimento, trocar figurinhas para obter conhecimento. Portanto, lá. Uma outra consideração, ler é trocar. Ler é trocar. Quando eu leio um texto do professor Hernani, meu amigo, eu estou trocando, estou lendo o que ele entende daquela realidade e estou trocando, falando, o Hernani acha que é meio amarelo, mas eu estou achando que é um pouco verde. Então, estamos trocando. Ou seja, nós estamos aprendendo. Ele me deu a oportunidade de ler, né, de compreender segundo a ótica dele. Então, pessoal, ler é trocar, ler não é só receber, é trocar. Você dialoga com o autor, aliás, está na 3ª. Olha lá, ler é dialogar. Conversar. Traz gente boa para conversar, pô. É tão gostoso conversar com gente inteligente. Você fala o cara já vai para frente, para trás. É ruim conversar com aqueles trucão, não sai nada, né? Os caras ficam olhando, ficam extasiado. Ou se não, com aqueles que falam e não falam nada. Que, aliás, é comum, hein? Nossa, cada vez mais me... Fica. Aquela coisa lenga-lenga. Então, realmente é bom trocar, né? Dialogar. Dialogar com gente inteligente, com bons textos, é um negócio fenomenal. Pessoal, eu não estou falando de falar, o Gilberto já sabe. Pessoal, eu e qualquer colega aqui que tem um pouco mais de experiência que vocês, para escrever um artigo, se não, desculpa a expressão, sentar a bundinha na cadeira e ler, não vai fazer nada. Nenhum professor. Por mais expressivo que seja. Eu não vou citar nomes para ficar ruim, né? Mas qualquer professor, qualquer pesquisador, se não ler, dança. Não vai fazer o texto. Então, moçada, devagarzinho, com cuidado, tentem caminhar para a leitura. Ah, Gilberto, mas me dá um sono desgraçado. Tenta mudar isso aí, senão não tem jeito. Comecem, a minha sugestão é, comecem a ler aquela coisa que te dá prazer. Por exemplo, você gosta de pesca.
Assina uma revista de pesca e leia pesca. Você gosta de ler Playboy? Leia Playboy. Depois... Aliás, é uma boa leitura, tem bons textos lá. Vamos lá, moçada. Olha, ler é exercitar o discernimento. Pessoal, se eu quero conhecer, eu tenho que discernir o joio do trigo, compreender. E ler, exatamente, é exercitar o discernimento, ou seja, separar o joio do trigo, separar o que é bom e o que é ruim. Agora, quando eu separo o que é ruim, eu estou exercitando uma crítica. E isso é importante. A gente não, vocês estão no programa de mestrado, na graduação, para criar e para criticar. Mas não aquela crítica gratuita e besta. Sim, não, gostei e não gostei. Isso não é crítica, pô. Então, exercitar esse discernimento é fundamental. Travar uma dialética. Tese é o que você escreveu. Antítese é o que eu acho. O contrário do que você pensa. Vamos dialogar com o que você escreveu, o que eu penso, e buscar uma síntese. Aí estou fazendo uma leitura legal, uma leitura interessante. Veja, quem escreveu isso, eu me aproveitei, colocou o ovo em pé. Quando nós, eu e vocês, lemos, essas coisas acontecem. Eu só estou lembrando que é preciso acontecer isso para a gente produzir um bom texto científico. Não tenho dúvida, moçada. Tem que ler. E não é porque o Gilberto quer que vocês leiam, pô, cá para nós. É porque também a gente tem uma escola ruim, uma escola fundamental, uma escola média ruim, que nos afastaram dos textos, né? A professora de português, dá muito trabalho ler a redação, não dá a redação. O outro não sei o quê, a gente fica lá com oração subordinada direta, puta saco aquilo, e ler ninguém lê. Ninguém. Tem pouca gente, né? Poucos leem. Olha lá. Ler é ampliar a percepção. Olha, eu conheço um pouquinho, quando eu leio, abre a cortina, descortina. Né? Então, essas 4 dimensões que eu trouxe aí, elas são fundamentais. Trocar, comparar, exercitar, é fundamental. Então, devagarzinho, cada um com o seu ritmo também, hein? Eu tenho um ritmo de leitura, você tem um, ele tem outro, cada um tem um. E a gente não precisa ficar preocupado. É claro que, quando eu leio a revista Veja, eu tenho um ritmo mais acelerado do que ler o manual de psicologia do João lá, do Jung. Vai pegar uma coisa mais sofisticada. Aí, o Jung é difícil ler para Juju, tá louco? Ok, vamos lá. Olha o que eu termino aqui. Ler bons livros é capacitar-se para ler a vida. Olha que bonito. Ler a vida. É isso que a gente faz. Desde criança. Vai ler a vida. Os olhares são diferentes. Mas nós continuamos lendo a vida. Lendo, conversando com o nosso colega, lendo o livro propriamente dito, né? Conhecendo o mundo. Nós estamos, ler é exatamente, bons livros é capacitar. E os bons também é um conceito, é um juízo de valor. Porque talvez eu goste de um romance e o outro colega não gosta. Isso é comum. Mas o bom aí é no sentido de que ele agregou, né, usando a palavra da moda, agregou alguma coisa, né, para a gente. Olha lá. Bom, quem foi meu aluno, eu vejo vários aqui, ex-alunos, alunos, esse é um tema que eu discuto bastante, que é a originalidade. Nossa, mas o que é isso, Gilberto? Você quer que o texto científico, para ser um bom texto, ele seja original? Sim. Original? Você quer que eu invente? Realmente é difícil. Conforme vocês vão ver aí no texto, o próprio como foi? Humberto Eco, ele chama a atenção de um negócio interessante. Ele falou, não precisa inventar, eu não estou querendo que você seja revolucionário. Eu estou querendo que você faça uma leitura que as pessoas da área falam, puxa vida, eu não havia pensado nisso. Aí você começa a surpreender, você começa a ser original. Originalidade, conforme o Moura Castro, diz o seguinte, é a capacidade de surpreender. Se você, jovem pesquisador, ou mesmo nós mais velhos pesquisadores, não levarmos em conta isso, nós acabamos fazendo um livro, um manualzinho, que tem seu mérito, mas ciência não é. Capacidade de surpreender, ou seja, todo mundo acha que é para a esquerda, eu estou achando que é para a direita. E vou mostrar, eventualmente, que é da direita, que é para a direita, né? Aliás, o exemplo não é muito legal, mas
Então, originalidade, na escolha do assunto com um potencial de os resultados surpreender. Pessoal, é o óbvio ululante. Quando você está fazendo um artigo para mandar para o ano que vem aqui para o Congresso, se você está lá redigindo e fala, pô, eu estou perguntando que quando mexe no interruptor acende a luz. Pô, mas não surpreende, né? Não, então para, pô. Mas quando tem hora que eu mexo no interruptor e não acende a luz. Opa, aí parece um ramo de pesquisa interessante. Ou seja, tem que deixar a gente inquieto. A gente tem ideias da resposta, porque todos nós que perguntamos, temos uma ideia da resposta. Ninguém pergunta um negócio que não sabe nada. Concordam? Como é que eu vou perguntar, Gerlando, o que é apicultura, não sei o que lá? Tenho que saber alguma coisa da apicultura, porque senão qualquer besteira que ele me fala, eu já sei algumas ideias de resposta. Isso é natural. Então, é a capacidade de surpreender. Se você sabe, você tem um leque de possibilidades, aí legal. Mas agora, se você já sabe a resposta, não vai surpreender nada, sai dessa vida, pô. Vai procurar, vai ler mais, porque aí fica melhor. Esse texto nós nos aproveitamos do o homem lá da Rosa lá. Como se faz uma tese ele diz o seguinte, Humberto Eco, originalidade em estudos na área de humanidades, é a nossa praia, humanidades. Não se cogitam invenções revolucionárias. Agora, se também fizer, bye, ótimo. Puxa vida, o ano que vem nós colocamos uma estátua do cara aqui, pô. Se é uma invenção revolucionária, é ótimo, ele vai ficar aqui na USP, né? Como eu brinco com meus alunos, falo, o primeiro autor de um texto na Account Review vai ter um busto aí, com um lago, inclusive, para o cachorro não fazer xixi na perna do cara. Um espelho d'água, né? Um espelho d'água, um chapéu para as pombas também não. Mas olha aí, está candidato, hein? E olha, e aí eu vou brincar, não é falta de ética com meus colegas professores, com os professores também, estou me incluindo nessa, né? Eu também não tenho nada. Se eu tiver um texto aprovado lá, eu vou ter esse privilégio, né? Muito bem, originalidade, moçada, essa é uma qualidade. Então, ler com aquelas categorias, com a velocidade, com a maneira. Um pesquisador é um leitor, pô. Se não for isso, realmente não é nenhum demérito a gente não ser pesquisador. Tem tanta gente que ganha muito mais do que a gente e não é, né? Então, mas agora, se a gente gosta de ler, gosta de compreender, gosta de estudar, ler é fundamental, tem que ser prazeroso. Se você ficar mais... Se coloca um ano aí, se não gostar de ler, vai fazer outra coisa, pô. Vai carimbar lá no banco, alguma coisa, vai outra. Escolha um tema original. Vamos lá. Tem que me orientar aqui, né? Bom, pessoal, não tem investigação se não tiver um problema. E tem gente que ainda duvida disso. Olha, não, vou fazer sem problema. Esse Gilberto não sabe nada. Esses caras de metodologia vivem enchendo o saco. Pessoal, como é que investiga uma coisa se não tem problema? Leio lá no dicionário, investigar. Imagina, investigador de polícia. Os da Polícia Federal, que está aí agindo pra caramba. O que o cara faz? Investiga. Tem um problema. Roubaram alguma coisa lá. Matou alguém. Essa é a questão. Então, o problema é, houve um assassinato. Vai o investigador de polícia lembrar isso. Ou seja, tudo começa com o problema. Não é para fugir disso. Se você não tiver dúvida, ok, continua falando esse lenga-lenga aí. Não tem dúvida. A dúvida também, uma coisa importante, aliás, estava comentando, né? Falei, olha, na apresentação a gente podia até colocar, você dá um espaço para dúvida, pessoal. Eu me irrita esses caras que sabem tudo. E ele chega assim e fala, o quê? Finanças? Finança corporativa, ainda para dar um charme, né? Ou do mercado, que você está dizendo. Aí ele fala, tem 3 itens. Quando começa a falar tem 3 itens ou 5, já... Claro, para dar aula, nós professores fazemos isso. Agora, eu estou perguntando você, querendo aprender, e vem você com essa sapiência toda, com essa segurança de tudo. Você não é um bom pesquisador, ou você não tem nem
nem ligar que as coisas são relativas, pô. Oh, escuta, vem aqui. Se os caras lá da física, das ciências da natureza, das ciências física, hein? Que coisa, jogou lá, caiu, tal, Newton. Tem lá um princípio da incerteza. Veja, um físico que ganha um prêmio Nobel enuncia o princípio da incerteza na área de física. Vamos nós aqui da área de humanidades, que se a gente descobrir para que lado o vento está indo, está ótimo. É para esses caras acabarem um pouquinho, fechar um pouco, acalmar esse ego babaca aí. É treta. Eu tenho participado de umas bancas de livre docência, mas tenho dado cada cacetada. O cara vem. Ah, mas isso aí é assim, é. Você pega aqui, vai lá. Ah, pessoal, calma lá. Isso aí, olha, parece, tudo indica. É PSDB puro. Porque o PT vai falar do jeito, o DEM vai falar do outro, o PSDB fica ali, né? O problema é fundamental. Para gerar um problema, você precisa ler. Ele não cai do céu. Você lê, vai trocando, vai indagando, a coisa começa a florir, começa a florescer. E aí, o problema. O problema é que relaciona variáveis. Buscar a relação entre variáveis. É uma boa dica, né? Um bom início. Mas não tem pesquisa se não tiver problema. Não tem. Ah, Gilberto, mas eu fiz uma coisa aqui muito interessante. Ok, muito interessante, tá bom. Ok, mas qual era a inquietação? Não tinha inquietação nenhuma, já sei tudo isso aqui, pô. Essas são umas coisas que também, às vezes, maldade de, né, a gente é recalcado, também recalca com os candidatos, né? Então, o candidato vem e fala, puxa, mas você está sabendo tudo disso, você já sabia há muito tempo desse resultado? Ih, professor, trabalho com isso há 20 anos. Ou, né, não precisa falar mais nada, obrigado pela... Escreva um livro, pô. Problema, né, pesquisa. A investigação consiste em encontrar fórmulas ou lidar com problemas. Ou seja, investigar, o investigador de polícia, essa analogia com o investigador de polícia é interessante. O camarada vai, ou textos de Sherlock Holmes, de literatura dessa linha. Ai, olha, a roupa estava amassada. E aí ele começa com pistas e vai lá, descobre quem é o tal do assassino. Ora, nós fazemos isso. Eu quero saber se a governança corporativa para empresas que estão na Bolsa melhora ou não melhora. Não aguento mais esse assunto. Mas... Quem escreveu sobre isso no processo aqui, legal, vai paciência, já foi aprovado. Ah, olha, é um tal de governança corporativa é a bola da vez. Nossa, e vai. E aí falei, da Bovespa, ver se o cara que é classe A, classe B lá na Bovespa tem melhor governança. Porra, mas isso é um... E o que é pior, é uma redundância desgraçada, porque para estar lá tem que ter governança. O cara nem percebe isso, vai para frente. Mas enfim, tem também a parte que a gente tem que se aproveitar, né? Ué, se o pessoal está todo mundo gostando, vai para frente, vai escrevendo esse negócio. Vem. Esse item aqui, moçada, para você criar um problema, tem que ter fundamentação teórica, que vai ao encontro do próximo. Moçada, a gente tem que amarrar o nosso burrinho num lugar que tem grama. Agora, tem gente que pega o coitado do burro e vai lá no deserto. Pô. Mata o burro, porque ele não tem nada para comer. Você tem que ter fertilidade, tem que ter um lugar, uma base teórica que possa desenvolver. E aí vai. Vamos lá, o problema o pessoal já percebeu. Óbvio, aquelas frases quase feitas, mas necessárias. Tem que ser um problema factível, um problema que possa ser realizado. Ah, tem um probleminha aqui, eu quero saber como é que funciona a caixa 2. Funcionar até a gente sabe, agora como é que vai pesquisar, né? Então, tem certos problemas que você não tem base teórica, não tem... a viabilidade dele é impossível. Não, um probleminha, eu quero saber como funciona a mente humana. Porra, caramba. Está lá o cientista que não os doidos lá há 100 anos, não sei se vai cobrar, vem ele querendo descobrir isso. Então, tem que ser factível, né? Ele tem que ser de uma forma clara. Portanto, não é a primeira vez que a gente, na primeira canetada, que já arredonda o problema. É comum
ao longo do processo, ele ser arredondado, com outras leituras, outras discussões com os colegas, ele vai melhorando, né? Vamos lá. Bom, eu vou pegar gancho com o comentário que fiz há pouco. O tal de você amarrar o burro num lugar que tem alguma grama. Tem que ter teoria. O que é teoria? Claro está que aqui não é uma aula, vocês não são meus alunos. Teoria é exatamente é um construto da explicação da realidade. Explicar a realidade é a teoria. Então, teoria é uma explicação de um pedacinho da realidade. Como eu coloco aqui, é uma rede. Comparam-se a redes lançadas com o objetivo de recolher o que se denomina mundo. É como quem gosta, eu não sei pescar direito, mas jogar a tarrafa, né? Fechar aquilo ali, nesse aqui. Então, é necessário que a gente tenha uma base teórica. A gente não vai inventar a roda. A gente vai se apropriar de uma base teórica para ir levantar o nosso edifício da nossa pesquisa. Então, é preciso ter teoria. Aí tem alunos que falam, mas professor, olha, dessa parte aqui, esse assunto que eu estou escolhendo, não tem teoria. Olha para ele, você não vai ser o bambambam de fazer uma dissertação sem... Né? A não ser que você for um gênio, um QI acima de 10. Aí, tá? Não dá. Tem que ter base teórica. E não é porque eu, Gilberto, queira ou alguma coisa assim. Não é porque você está investigando. Você quer investigar, você quer solucionar um problema a partir do nada, de uma base seca. Tem que ter teoria. Então, o que eu estou lembrando para vocês, né, é que o papel fundamental das teorias. Teorias são coisas já consumadas, já olhares sobre a realidade que já foram testados. O resultado das vossas dissertações, teses, dos trabalhos que vocês apresentaram aqui, são teorias. Porque às vezes o pessoal tem uma ideia de teoria, que é um negócio assim, só Einstein que fez teoria. Não, na nossa área, que é uma área diferente, né? O objeto de estudo é o homem, essa complicação terrível, o resultado da nossa pesquisa acabou gerando uma teoria, acabou gerando uma pequena explicação da teoria, da realidade. Portanto, teoria. Para continuar, vamos nos valer dessa teoria, dessa coisa já feita. E aí, edificar a nossa pesquisa. Eu trago no texto, lá no trabalho, que aliás no livro que eu vou vender no final da palestra, né? Pensa que vocês estão quietinhos aí para quê? Funções da teoria. Né? Função mais importante de uma teoria, dizer-nos o que, como, quando os fenômenos ocorrem. Veja, é a base. A teoria nos orienta dessa forma. Por isso que é necessário ter teoria para edificar um problema e a pesquisa. Né? Sistematizar ou explicar o conhecimento sobre o fenômeno. Então a teoria, por isso que a gente vai construindo, vai fazendo uma construção de teorias, né? E aí fica substancioso aquela área do conhecimento. Também a teoria é relevante em função de predição. Moçada, a gente faz pesquisa para entender a realidade. O que é entender a realidade? É explicar e prever. Fala, mas então quer dizer que é assim? É, porque o cara fez a pesquisa, explicou o fenômeno, desnublou o fenômeno e falou, olha, em situações semelhantes a essa, use essa decisão, porque essa já foi testada lá. Então, predizer e explicar são as funções básicas. Se vocês estão apertados, falam, está fazendo pós-graduação, que bacana. O que é ciência, hein? Puta, já te bota numa saia justa desgraçado, que é ciência. Fala, olha, a capacidade de explicar e prever. Você mata a pau. Negócio bom, você sai e beleza. Incólume, né? Olha lá. Bom, também é quase um pouco redundante, mas é necessário, pelo menos no meu entendimento e do Carlos Renato. A gente tem a teoria para orientar o problema. E agora eu estou dizendo, definido o problema, é preciso a gente construir uma plataforma teórica. Ou seja, a base de sustentação do trabalho. Ela foi útil para a gente gerar o problema, para a gente ancorar fica bem. O problema, agora é preciso a plataforma. Diálogo com os autores. Como eu digo nas aulas, converse com os autores. Saia para conversar com o cara, pô. É mais ou menos, sai para bailar, né? Ver alguém que sabe dançar direito. E você também sabe,
sai para dançar. Tem que dialogar com os autores. Agora, dialogar com bons autores. Bom, segundo você também entende, eu entendo que um é bom, o outro entende que o outro, mas enfim, dialogar com os autores. Como eu sempre digo, quando você dialoga com bons autores, você mostra uma erudição e você se sente mais seguro. É duro falar para a parede, é duro para falar com um cara que não sabe nada sobre aquilo. Não adianta nada. Então, dialogar. Citem bastante. Nos vossos trabalhos, citem. Depois, eventualmente, numa segunda, terceira leitura, tire alguma coisa, mas dialoguem com os autores. Façam paráfrases. Paráfrase é aquilo que todos nós fizemos e vão continuar fazendo. Pego a ideia básica, o Renato escreveu um texto sobre epistemologia, aliás, escreveu mesmo, né? A dissertação, a tese, e eu me aproprio de uma ideia que o Renato escreveu lá e coloco com as minhas palavras. Paráfrase. Essa é. Né? Agora, o ruim é, então ele falou lá, é assim o trabalho científico deve conter. Eu trouxe para cá, e assim o trabalho científico pode conter. E vamos para frente. Paráfrase é você pegar a ideia do camarada e colocar com as suas palavras. Isso é importante fazer no trabalho. Citação, eu já falei há pouco. Citem, façam bastante citação. Por que é bom? Porque você está dialogando com o autor. O Humberto Eco, ele diz o seguinte, além de você trazer o cara para conversar, falar, dialogue com os autores e você fica tão, o diálogo é tão forte que você antecipa uma possível resposta se o autor fosse perguntado. Veja, repito, ele diz, olha, dialogue com os autores. Você fica tão conhecedor daquele assunto, pelo menos pela ótica daquele autor, que se perguntasse ao autor algo, ele responderia dessa forma, e você coloca. Ou seja, você fica como um meta-autor, aí, né, no sentido de que você coloca as ideias que eventualmente aquele autor teria. Não é? Interpretações, interpretem. É preciso interpretar, você tem que... Não adianta só também, só paráfrase e citação. Brincando aí com o pessoal da área de direito, né? E vem lá. E cita um autor, e cita outro, e então, portanto, e vai. Não interpreta nada, né? Não é isso que eu estou sugerindo. Eu sugerindo que também é o meu preconceito com o pessoal do direito, né? Na verdade, tem coisas um pouco melhores do que isso. Mas que, de fato, o conhecimento na área de direito, no caso brasileiro, é bem ruinzinho, cientificamente, isso não tenho dúvida. Interpretações, interprete. Clássicos e contemporâneos. Leiam os clássicos, clássico não cai de moda, hein? E leiam os contemporâneos, revistas e livros. Façam essas pontes, que isso fica bom. O inventário, né? Construa um inventário dos autores anteriores, ou seja, dos caras que você dialogou. Vamos lá. Bom, eu acho o seguinte, agora a gente vai poder começar a fazer um contrário, né? Você falar um pouquinho, que você ficou quietinho aí, que é isso? Não. Vamos lá, Renato, toca para frente, tá? Eu também vou cansá-los aí, é bom você falar. Tá, eu venho aqui, eu fico aqui. Eu sou bom nesse negócio aqui, hein? É uma tecla só que eu vou errar. Boa tarde, pessoal. Bem, antes de começar, né, eu tenho que necessariamente fazer um agradecimento ao professor Gilberto, que sempre tem me convidado, né? Às vezes até sem necessidade. Eu podia ficar ali só mesmo teclando pegidal e ele... Mas ele tem essa característica, né, de partilhar, de dar oportunidade. E tenho que chamá-lo de professor mesmo, né? Porque ele foi responsável aí, me acompanhou desde o trabalho de mestrado até doutorado, depois acabamos escrevendo um livro juntos aí, mas graças a essa oportunidade que ele deu, né? Então continua sendo meu professor eterno. Bem, pessoal, primeiro é preciso dizer, né, que ao elencar esses atributos, nós não tínhamos a pretensão de ser exaustivos. Poderíamos ter listado muitos outros atributos. Difícil, às vezes, você fechar em alguns para falar em 1 hora, né? E aí, um deles foi a questão das hipóteses aí, que nós relacionamos.
Eu estou lembrando aqui de uma discussão que eu ainda não terminei com minha amiga Jaqueline ali, sobre hipóteses e teses, né, Jaqueline? Mas o certo é o seguinte, quer dizer, embora o significado inicial de hipótese seja de o que serve de base, mas hoje ela tem sido usada mais como proposição, conjectura. Às vezes os livros são muito taxativos no sentido de dizer conjecturas que relacionam uma ou mais variáveis, né? E aí é uma simplificação, porque, na verdade, nem todo estudo tem variáveis. Talvez aqueles estudos mais, numa área, estudos que relacionam realmente variáveis, estudos experimentais, quase experimentais, mas nem sempre o estudo trabalha com variáveis, aí uma complicação a mais para nós, né? No caso, o que a gente imagina? Que seria bom que o autor enunciasse uma hipótese. Nem todo estudo exige hipótese. Às vezes a hipótese ela não está formulada, mas o autor tem uma ideia prévia de qual o resultado que ele imagina que aquele estudo vai dar, né? E aí, imaginando de onde é que poderia sair essa hipótese, quais que seriam as fontes. Então, às vezes, ela sai mesmo da intuição. Quer dizer, parte da intuição de quem vai escrever o trabalho. Você já tem uma ideia prévia, uma solução prévia, uma resposta prévia daquela questão que você pretende investigar. Analogia com hipótese de outros estudos podem inspirá-lo a levantar uma hipótese, né? E a própria teoria. É interessante, né, professor, que às vezes a gente está falando de hipótese e tudo, e a gente vê certas coisas acontecendo aí no dia a dia, de pessoas que formulam uma hipótese, aí elas testam, a hipótese não se confirma, elas vão lá e mudam a hipótese, né? Como se a hipótese devesse sempre ser confirmada. É interessante, outro dia nós estávamos selecionando trabalhos aqui para premiar os alunos da graduação. E aí os professores normalmente eles indicam quais os trabalhos que eles imaginam que poderiam receber um prêmio. E um dos que chamaram mais atenção foi um trabalho que exatamente uma aluna de graduação, né, ela tinha levantado a hipótese, ela rejeitou essa hipótese e depois justificou o porquê da rejeição da hipótese, né? Então, muitas vezes, e até talvez o mais interessante seja a gente rejeitar hipóteses que nascem às vezes do senso comum, que todos imaginam que ela se confirmaria e de uma forma ou de outra ela é rejeitada, né? E aqui também uma afirmação que a gente faz lá no best-seller, que no final nós vamos colocar a capa dele aqui. É a ideia de que muitas vezes a pessoa chega, testa uma hipótese, ela imagina que pode dizer que aquela hipótese é verdadeira ou falsa, né? Então, numa das observações, dos comentários, que inclusive o professor que escreveu essa fase lá sobre a hipótese, ele diz, olha, a gente não conclui se ela é verdadeira ou falsa, mas se pode ser aceita ou não em vista das evidências empíricas obtidas no estudo. Quer dizer, aquela questão que o professor estava levantando, da modéstia que a gente deve ter, no sentido de imaginar que, olha, eu estou fazendo um estudo dentro de determinadas condições essas que se mudarem, também os resultados do estudo podem mudar. No sentido que os resultados não são tão definitivos assim, né? Bom, agora veio a ideia aqui de nós colocarmos também, e isso aí veio até da minha tese lá, que foi quando a gente fala em tese, normalmente a gente já faz uma referência à tese de doutorado. Nossa ideia aqui foi diferente, de pensar assim, toda pessoa que escreve um artigo científico, seja ele uma monografia, uma dissertação, ou propriamente uma tese, ele deveria ter uma tese, ou ele tem uma tese. Ele tem algo que ele quer defender, né? Então, a tese, a ideia, o significado de tese é justamente esse, quer dizer, a proposição formulada com o intuito de ser demonstrada e defendida. Eu até tenho uma visão assim, bastante pessoal disso aí, né? Que, se você for à literatura, o que a literatura diz? Olha, a tese ela deve ser formulada com o objetivo de ser demonstrada e defendida. Às vezes eu fico imaginando, o professor tem provocado as pessoas que o chamam para a banca, né? Chega num determinado momento e pergunta, tá bom, você escreveu uma tese, qual é a sua tese? E essa interrogação, ela tem, muitas vezes as pessoas têm ficado embaraçadas na hora de responder, né? É complicado, quer dizer, eu escrevi uma tese, mas qual é a sua tese? E às vezes a pessoa fica insegura. Aí, Jaqueline e eu discutimos lá na banca dela, né, que eu estava lá na banca da Jaqueline, essa questão da tese que ela enunciou e tudo. Eu tenho para mim que às vezes essa tese nem seria enunciada, formulada no trabalho, mas que ao final do trabalho, depois que você testou lá suas hipóteses, que você chegou às suas conclusões, você tem uma tese. Tese essa que às vezes foi até construída a partir do teste dessa hipótese. Eu tinha uma hipótese, né, uma suposta resposta para o meu problema de pesquisa, aí eu cheguei a um resultado.
baseado nisso, nesse resultado ao qual eu cheguei, eu agora construí uma tese, eu tenho uma tese, eu penso alguma coisa, eu tenho uma proposição que eu vou defender. O que você está defendendo a partir do conjunto do trabalho, né? Então essa é a nossa ideia aí da tese. A ideia, então, é que mesmo que eu vá escrever, sei lá, um trabalho, um artigo científico para um congresso, que eu teria uma tese que eu, no conjunto daquele trabalho ali, eu estaria defendendo, né? Pessoal, nós chegamos ao ponto aqui de listar 2 elementos. Assim, não temos a pretensão de aprofundar a discussão disso aqui. Nós sabemos que é algo complicado. Até agora, lá na sala do professor, antes de vir para cá, nós estávamos combinando lá de fazer um trabalho. E a ideia é até de que nós discutíssemos um pouquinho isso aqui, de confiabilidade e viabilidade, olhando para os trabalhos da área. Mas a gente acha que ainda é cedo para você olhar para os trabalhos e procurar isso lá. Então, assim, nós colocamos só os conceitos iniciais, chamando a atenção para que eles são importantes, né? É quando nós imaginávamos desenvolver um trabalho científico, que nós deveríamos ter esse tipo de preocupação. Então, são elas a questão da confiabilidade e validade. Estão diretamente ligadas à significância dos achados. Quer dizer, para que eu possa ter confiança na validade dos resultados do meu estudo, eu deveria ter esse tipo de preocupação. Então, no caso aí, a confiabilidade, relacionada com a constância dos resultados obtidos. Então, como é que seria essa questão da confiabilidade? Tanto os instrumentos que eu uso no meu trabalho. Por exemplo, um questionário que eu venha a preparar. Um instrumento que eu venha a utilizar para a coleta de dados no meu trabalho. E o próprio trabalho em si. Quer dizer, eu estou falando tanto de um instrumento que eu venha a utilizar, como olhando para o trabalho como um todo. Ele deve ser confiável. Confiável em que sentido? Confiável no sentido de ele ser consistente. Quer dizer, se eu aplicar esse instrumento mais de uma vez, deveria chegar aos mesmos resultados. Já a validade, ela diz respeito à capacidade de medir o que eu pretendo medir. A interrogação que a gente poderia fazer, será que se está medindo o que se crê que deve ser medido? Então, lá no livro a gente coloca um exemplo simples de como a gente enxergaria essa validade, né? Pensando assim, vamos imaginar que nós vamos submeter alguns jovens universitários que não têm um conhecimento tão forte assim da língua estrangeira, do inglês, por exemplo, e sejam submetidos a um teste de QI. Então, será que ao final desse teste, essas pessoas foram medidas realmente pelo QI delas ou pelo conhecimento que elas têm da língua inglesa? Então, a preocupação, será que o meu instrumento de coleta de dados, ele está realmente verificando, avaliando, medindo aquilo que a gente quer efetivamente medir? E aí, pessoal, essa questão, eu só peguei 2 tipos de validades. Só para você ver, lá no nosso livro, nós listamos lá vários tipos de validades. Então, temos aqui apenas validade interna e validade externa. Se nós formos a literatura que fala sobre validade, eles vão dizer lá o seguinte, olha, quando é que você pode dizer, um estudo ele tem validade interna? Quando ele identifica relações causais entre variáveis. Quer dizer, aí se eu olho, por exemplo, eu estou desenvolvendo um estudo de caso. Meu estudo de caso não tem a preocupação de relacionar variáveis. Aí eu penso, bom, então meu estudo não precisa ter a preocupação com validade interna. Eu não estou estabelecendo relações causais entre variáveis. Então, o que nós fizemos? Nós saímos de uma visão mais estrita de pensar que, olha, o estudo ter validade interna é apenas estabelecer relações entre variáveis e ampliamos isso aí. Outras preocupações que o estudo deveria conter e que fazem parte da preocupação de validade interna. Então, a lógica, a estruturação lógica do trabalho. Será que as partes do trabalho se falam? Né? Então, nós temos para nós o seguinte, que um trabalho científico ele tem como cerne lá o problema de pesquisa e que todas as partes deveriam se falar. Né? Então, frase fala com frase, parágrafo fala com parágrafo, os diversos elementos falam entre si. Essa estruturação lógica entre os elementos do trabalho é validade interna. Numa visão mais ampla do que é validade interna. Adequação do método ao problema. Às vezes a gente vê esse descasamento, né? Alguém levanta um problema de pesquisa e na hora de colocar o método não fala com o problema. Quer dizer,
não é o método adequado àquele problema que foi levantado. Referencial teórico pertence ao mesmo matiz. O que acontece? Às vezes, a pessoa não tem uma escolha teórica, quer dizer, você tem várias teorias que poderiam explicar aquele fenômeno, e é uma mistura, você encontra teoria das mais diversas naturezas. É uma outra preocupação, quer dizer, meu referencial teórico tem que ser coerente no sentido de todas as teorias ali colocadas falarem entre si também, né? Existência de conexão entre teoria e dados empíricos. Então, vejam vocês, essa preocupação de validade aí, lá quando nós escrevemos nossa tese em 2004, fizemos lá uma crítica metodológica de 238 trabalhos, né? Pegamos esses trabalhos, analisamos criticamente e colocamos lá essa dimensão, validade, confiabilidade, e tentamos olhar para os trabalhos. Na época, realmente, nós não conseguimos, eu falei com o professor, nós tiramos água de pedra nessa época. Talvez hoje a gente possa, com os trabalhos mais recentes, a gente constatar alguma coisa em relação a isso. Na época foi muito complicado analisar isso aí. Quando se fala em validade externa, que já seria uma outra dimensão aqui da validade, se os resultados são verdadeiros para além dos limites do estudo. Então, será que esse resultado ao qual eu cheguei, ele pode ser extrapolado? Aí, não extrapolar no sentido de, eu não vou repetir, logicamente, o mesmo estudo, né? Mas extrapolar as ideias e as conclusões a que eu cheguei. Será que se eu aplicar uma outra realidade, eu posso extrapolar esse mesmo resultado? Só para vocês terem uma ideia, pessoal, assim, um comentário em relação a essa questão de validade interna e validade externa, para nós termos uma ideia, né? Falando em termos de tipo de pesquisa. Então, por exemplo, nós temos aí os experimentos. Em contabilidade, nós temos feito muito o que eu chamo de quase experimentos. É o tipo de estudo que a gente faz muito na área, por exemplo, de mercado de capitais. Quando você estuda, por exemplo, impactos de variáveis econômicas sobre os preços das ações no mercado. Relação de causa e efeito. Então, esses estudos aqui a gente chama de estudos quase experimentais. São ex post, né, feitos com dados históricos. O que acontece? Você consegue normalmente cercar essa questão da validade interna. A começar de você conseguir identificar essas relações causais entre variáveis. Quando você vai, por exemplo, para um levantamento, aí você já tem uma grande dificuldade, né? Eu vou buscar a opinião das pessoas a respeito de algo. Normalmente, esse tipo de estudo ele não estabelece relações causais entre variáveis. E a validade interna, a gente já tem uma extrema dificuldade em relação a isso. Por outro lado, quando a gente fala, por exemplo, de validade externa, o que ocorre? O experimento, quando você vai fazer o experimento, você precisa identificar bem as variáveis, cercar todas as outras variáveis que não estão afetando aquele fenômeno. O que ocorre? Você tem uma dificuldade maior de extrapolar o experimento, ou seja, no caso do experimento a gente já tem uma dificuldade maior de validade externa, né? Então, depende do tipo de estudo. Claro, nós não vamos aprofundar nessa discussão aqui, mas o que a gente vislumbra, né? Meio que fechando a minha fala, professor, para passar por... O que a gente vislumbra? Em cima dessa questão que nós colocamos de hipótese, de tese, de validade interna, validade externa, nós estamos vindo aí, né, pessoal, nós vivemos aí essa mudança. Só para vocês terem ideia. Quando eu escrevi lá a minha dissertação, até já esqueci a data da dissertação, em 2000, né, cujo trabalho iniciou em 98, nós tínhamos 5% de trabalhos empíricos, só para vocês terem ideia. Trabalhos que buscavam algum tipo de dado na realidade. Isso é coisa muito recente. Lá quando escrevemos a tese, nós fomos verificar quando é que na área nós passamos de trabalhos apenas teóricos para trabalhos teórico-empíricos, trabalhos que iam buscar algum tipo de dado na realidade. 2002. Quer dizer, nós estamos em 2008. Né? Então, o que a gente percebe? É uma mudança muito recente. Nós estamos nós estamos aprendendo a fazer trabalhos teórico-empíricos, que é a grande verdade. Só que precisamos de vez em quando acenar para algumas coisas, para a gente lembrar, olha, para que a gente possa chegar a ter uma produção científica de elevada qualidade, que possa ser comparada com a produção científica de outras áreas, nós precisamos atentar para isso aqui. Então, talvez no horizonte aí a gente enxergue hoje essa questão da validade e da confiabilidade
seja uma das primeiras preocupações que a gente tem que passar a ter. Seja na hora de preparar um instrumento para coletar dados, seja em relação ao estudo como um todo, né? É preciso para que a gente entenda que aquele estudo tenha, os resultados tenham algum tipo de importância, que esses resultados tenham validade, tenham confiabilidade. Na verdade não, que a gente já está terminando a nossa conversa, mas fundamentalmente essa nossa pretensão foi exatamente sensibilizá-los sobre a construção de um trabalho científico com atributos, com predicados. Nós não somos os donos da verdade, que é isso, se fizer isso vai dar um bom trabalho, mas alertar que esse é um trabalho, esse discurso é um discurso recorrente. Quer dizer, quando eu e o Renato, ou pessoas que gostam de metodologia, falam dela, não significa dizer que nós já sabemos tudo, que já resolveu tudo. Quer dizer, cada trabalho tem o seu jeito, a sua maneira. O que a gente precisa, de fato, é elevar, melhorar esse espírito crítico. Quem me conhece sabe que às vezes sou um pouco cético em respeito a algumas realidades, mas continuo batalhando, continuo perseverando, que de fato a gente melhorou bastante e precisa melhorar mais. Mas não é porque melhorar, precisa entender melhor a realidade, precisa entender uma realidade com validade e confiabilidade. Ou seja, o que é confiável? Aquele cidadão é confiável. Confiável é que ele repete sempre a mesma história, do mesmo jeito. Eu confio nele, porque ele não muda de opinião. Válido, ou seja, será que o que eu estou medindo é aquilo que eu gostaria de medir? É você querer medir felicidade, bom, aí talvez até tenha relação com a balança, né? Você pesa e mede felicidade. Realmente, até que poderia ter, mas as mulheres vão ficar bravas. Né? Ou seja, o instrumento está inadequado, né? Para medir felicidade tem outras coisas. Não é a balança, né? Nesse sentido. Bem, aí, passando para o finalmente, a palavra que eu usei lá é ousadia. Gilberto, é porque você é titular, aí você pode ser ousado, mas eu sou ainda um aluno. Olha, independe da posição hierárquica, de ser gordo, magro. Se eu quero pesquisar, eu tenho que ousar. Ousar no sentido legal da palavra, no sentido interessante, de estimulante, instigante. Quer coisa mais chata do que dançar com a irmã? Pô, vamos tentar dançar, eu no meu caso, dançar com uma mulher bonita, e a mulher dançar com um rapaz bonito. Aí vai, mas tem que ser instigante, tem que ser ousado. Uma ousadia com ética. O que a gente tem que respeitar é a ética e a moral. A ética, o respeito que tem que ter com as pessoas, com o assunto que a gente está falando. Do resto, não, talvez exagere um pouco, não vale tudo no sentido intelectual da palavra. É preciso a gente sair dessa mesmice. Mas não é também aquela coisa de ter que sair, naturalmente, mas aí precisa ousar, precisa ler. E olha, moçada, volta o círculo. Para ousar tem que ler. Se eu não ler, eu não tenho vocabulário. Moçadinha, tem que aumentar o repertório. Repertório. Tem? Qual é o meu repertório? Do meu filho mais novo é A, U, E, A. Né? Ou seja, eu estou falando que pouco, a moçada fica meio, um vocabulário, um repertóriozinho desse tamanho. Aí, mano, tudo bem? Pô, caramba. Mano, tudo bem? É muito pouco, né? A gente precisa melhorar o repertório. E isso tem que ler. Então, ousadia, moçada. Né? A gente observa, isso já é meio frase feita, os próprios camaradas aqui na FEA e nos vossos centros. A pessoa de contabilidade é muito conservador, não sei o que lá. Isso é um babaquice terrível. Bom, conservador, olha, você pode conservar inovando. Porque o pessoal acha que conservar é parar e ficar estático. O que é isso? O Partido Conservador na Inglaterra está lá e as coisas estão caminhando. E Inglaterra é um país de primeiro mundo, é do G8 lá. Conservador. A gente precisa parar com isso aí e ficar com essas desculpas farrapadas. Quer dizer, ousar é para um conservador também. Isso que às vezes as pessoas acham que tem que ser um revolucionário, um novo... Não é nada disso. Ousar tem que ser... se eu quero investigar, vou me inquietar com uma coisa interessante. Não sei, aumentou 0,75 a taxa de juros. Vem aquela lenga-lenga, vem aquela lenga-lenga. E vai, os empresários, está caro. A gente precisa sair desse... Como aqui, quem é aqui de São Paulo, e mesmo acho que dos outros estados, tem uma propaganda do Estadão, o jornal Estadão, fala, esteja plugado no mundo, né? Esteja antenado no mundo. Ele falava o seguinte, olha,
se você não tiver ligado, não estiver inquieto com o mundo, realmente o Estadão não interessa, o jornal não te interessa. Ou seja, a gente precisa ser, não para ser o bonitão. Agora aqui eu vou falar, a contabilidade acabou, né? Que são umas besteiras dessas. Não é isso que eu estou provocando. Eu estou provocando que a gente, dentro dos limites de cada um, ouse, né? Faça ousadia. Vislumbrar novas tendências. No caso metodológico, esse livro que nós vamos vender agora, ele tem 13 técnicas de pesquisa. Porra, 13, caramba, e a gente continua lá. O questionário, eventualmente uma entrevista, questionário, entrevista. Pô, tem outras coisas. Né? Pensou? Eu brinco com os alunos, o cara usar aí alguns já usaram lá um pouquinho de pesquisação, né? Ou se não agora não, uma ground theory. Já pensou você escrever usando um approach, ground theory? Aí dá um valor desgraçado, quando não sabe nada do que é isso, já vai aprovar o vosso trabalho. Pelo menos, na pior das hipóteses, já ganhou a ousadia. Mas é isso, pessoal. Foi muito legal estar com vocês. O último slide está brincando aí do nosso livro, né? Tem lá essa capa é espetacular. O Martins@UCPonte, lá tem o do Carlos Renato Teófilo. Evidentemente, nós estamos sempre aqui no programa. Caso queiram comprar o livro, é bem-vindo. Caso queiram mandar um e-mail, conversar com a gente. Eu, particularmente, não é assim, querer fazer média aqui, porque eu não estou ganhando nada e nem não sou candidato a nada. Mas querem mandar um e-mail? Gilberto, olha, estou pensando nisso, só que eu sempre tenho dado a resposta. Eu não deixo parado lá. E se quiserem mandar um e-mail, manda, Gilberto, você acha disso? Eu posso achar uma porcaria, eu vou escrever, olha, é melhor você... Mais ou menos aquele negócio do lado, olha, sua avó está subindo na escada. É isso, pessoal, valeu, até mais.